Então, continuando da semana passada, falando sobre percepção, né? Percepção, conceitos. Então, tendo formado percepção e conceitos, né? O que é que a mente faz? Né? A mente gera pensamentos, que é aí que realmente a coisa começa a ficar pegajosa, que as pessoas adoram os pensamentos dela, né? Que a vaidade realmente chega junto. Né? Até a parte de percepção tem até um pouco, né? Tem muito apego, né? Mas quando os pensamentos chegam, aí realmente os apegos saem do controle completamente. Né? Então, basicamente, né, pensamentos são a manipulação desses conceitos, né, que a gente conversou semana passada, né, que são esses conceitos que são esses blocos de memória, né, esses blocos de memória e complexos, né, que geram significados e tudo mais. Né. Então, pensamento é como se fosse um exercício de construção. Né? Você pega esses blocos e começa a concatená-los, né? Colocar um agrupado com o outro, com o outro, com o outro. Gera uma linha, né? Gera uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento. Né? E isso possui regras. Né? Então, a mais básica das regras são as regras do viver, né? De estar vivo, né? Ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Né? Então, por exemplo, você pensa, bom, se eu jogar essa água ali, vai ficar molhado. Né? Isso não é uma regra que necessariamente alguém te ensinou, né? É uma coisa que você pode observar. Né? Então, você sabe que o conceito água é compatível com a ideia de molhado. Né? Então, isso é uma regra, né? Mas é uma regra que é construída em observação. Né? Então, por exemplo, o conceito regar a planta não está associado à areia, está associado à água. Né? Então, eu vou pegar esse balde de areia e vou regar aquela planta. Esse é um pensamento que não tá errado. A regra não permite esse pensamento. É um pensamento inválido. Né? Então, o pensamento que é válido é você pegar a mangueira, pegar o balde d'água, pegar alguma, sabe, isso tem regras, né? Tem formas corretas, né, de criar linhas de raciocínio. Né? Isso você aprende por observação, por experiência, mas também muitos deles são ensinados, né? Pela cultura, pela escola, pelos pais, etc., pelos amigos, pelo convívio, pela televisão. Né? Então tem muitos pensamentos que são apenas transmitido de maneira cultural, de maneira assim, de uma pessoa para outra, através de livros, através de educação, através de convívio, né? Então, mas todos eles são falsos, né? Mesmo as regras de pensamento que vêm da observação do mundo ao redor, ainda assim é falso, né? É como se fosse um quadro, né, que você pinta. Por mais que você pinte um quadro sendo fiel à paisagem, né? Ainda assim é um quadro, não é a paisagem, é um quadro. Não é a árvore, não é a montanha, é uma representação da árvore e da montanha. Então, mesmo que ele seja fiel à realidade, ele continua sendo falso. Né? Então, os pensamentos também são assim, né? Todos eles são falsos, mas tá certo, é para ser assim mesmo. Né? É vantagem que eles sejam falsos, porque assim eles são manipuláveis, dá para você projetar, fazer tentativas diferentes, fazer criações diferentes, fabricar combinações diferentes de pensamentos. Né? Você pode imaginar, você pode sonhar, você pode fazer planos. Né? Você pode imaginar, bom, se eu fizer isso, acho que vai dar certo. Você não fez ainda. Né? Você só senta e imagina, bom, se eu ligar isso, eu construir essa máquina usando esse metal, não vai dar certo porque a temperatura tem que ser tal. Esse metal não aguenta essa temperatura. Mas se eu usar o metal X, aí vai dar certo porque esse metal é mais resistente. Então, sem ter que fazer o trabalho, você já consegue projetar, né, usando pensamento. Né?
manipulando esses conceitos, né? Metal, temperatura, né? Esse metal, quanto temperatura ele aguenta, qual é a resiliência dele, quanto custa, onde que eu obtenho isso, né? Um monte de coisa assim que você consegue, na sua cabeça, manipular esses conceitos todos e chegar a conclusões, né? Ou chegar pelo menos a teorias, né? Teorias e hipóteses, né? Então é muito útil, né? Você consegue fazer as coisas sem ter que fazer as coisas. Você consegue... basicamente isso é a maior vantagem dos pensamentos, né? Você consegue fazer as coisas, entender as coisas sem ter que fazer as coisas. Que é parecido com a ideia da percepção, né? Que a gente falou semana passada. Só que aqui é um pouco mais complexo do que percepção, né? Porque é realmente uma coisa bem mais ativa, assim, bem mais... Não são unidades, né? É basicamente a diferença entre aquele brinquedinho de... Como é que chama? É basicamente a diferença entre o tijolinho de Lego, né? E aquilo que você constrói com Lego, né? Então, ambos são construções, né? Mas um é um pouco diferente do outro, né? Ambos são feitos do mesmo material, né? Supondo que você construiu um castelo de Lego, né? daquele brinquedinho de plástico, né? O castelo de Lego, ele é construído de plástico. E o Lego também é construído de plástico, né? Mas são coisas diferentes, né? São diferentes, né? O pensamento é o que você usa, o que você usa os conceitos para construir, né? Você constrói usando os conceitos, né? Você constrói linhas de raciocínio, você constrói explicações, você constrói teorias, a maior utilidade dele é isso, né? Você projetar, bom, eu vou fazer isso, né? Você tem um objetivo, você, usando o pensamento, você testa, né? Será que assim vai dar certo? Será que assim vai dar certo? Eu preciso ir no mercado. Que caminho eu vou tomar? Que carro eu vou usar? Né? Onde que eu vou parar? Você consegue pensar tudo isso antes de chegar lá, né? Então é muito útil, né? É algo assim bastante útil no dia a dia, sabe? Coisas assim práticas, né? Você consegue fazer as coisas já de maneira estruturada, né? Você consegue traçar um caminho antes de começar a caminhar, né? E assim você não perde tempo, né? Você vai direto naquele local que você quer ir. Não resolve problemas, né? E aí de uma maneira, e aí no âmbito mais, né? Já um pouco mais efêmero, digamos assim, né? Aí também tem as questões das filosofias, você tentar entender isso, tentar entender aquilo, filosofar sobre a razão disso, filosofar sobre o que é aquilo, mesmo sem ter... Tem coisas que você não tem acesso, né? Por exemplo, entender uma sociedade, entender a razão pela qual a sociedade X entrou em guerra, por que a história... Você tem que sentar ali e tentar imaginar, né? Você não tem como ter acesso àquelas informações. São sistemas muito complexos, né? E aqui o evento já passou, né? Você não tem como voltar atrás. Então você pode sentar e filosofar a respeito, filosofar sobre a condição humana, o sentido da vida, e fazer equações muito complexas, né? De física, astronomia, né? É incrível, né? O pessoal consegue, sentado aqui na Terra, eles conseguem calcular exatamente que caminho o planeta X vai fazer, né? Só calculando o puxo da gravidade dos demais planetas, né? Eles conseguem prever, né? Esse planeta aqui vai estar nesse ponto daqui a 15 dias. Né? Só calculando a força gravitacional ao redor deles, eles conseguem prever todas essas coisas. Eles conseguem até prever, né? Por exemplo, tive uma época que eles estavam calculando... Estava errado, né? Um dos planetas estava com uma órbita ao redor do Sol que não batia com os cálculos, né? Não, está errado, essa órbita está errada. Não, o cálculo está errado. Não, o cálculo está certo. A órbita está errada. Então só tem uma explicação. Tem mais um planeta escondido aqui que nós não percebemos ainda. Aí eles procuraram achar o planeta que estava lá escondido. Então, quando você coloca aquele planeta na equação, aí sim, aí está tudo certo, né? Aí fica certinho. Então é incrível, né? O cara conseguir
sem ter ido lá, né, e pegado no planeta, só daqui, só olhando, ele consegue projetar e entender tudo, né? E prever perfeitamente, né, como funcionam essas coisas, né? Quando eles lançam esses satélites que vão em outros planetas, né, eles calculam, né, eles falam, eu vou lançar o foguete aqui, nessa velocidade ele vai encontrar o planeta lá do lado de lá, ele sabe exatamente onde o planeta vai estar, onde o satélite vai estar, os dois vão se encontrar naquele ponto, né? Então é realmente incrível, né? É uma ferramenta bastante sofisticada, bastante útil, né? Muito interessante a ferramenta, né? E dá para fazer um monte de coisa interessante com o pensamento, né? Agora, uma coisa que não dá para fazer com o pensamento, né, é entender coisas para as quais não há conceitos. Então você só consegue pensar coisas conhecidas, né? É claro que você consegue criar novos conceitos através do pensamento, né? Então a gente falou semana passada, tem conceitos que você cria, né, de acordo com a observação dos sentidos, né? Mas a própria mente é um sentido, né? Então você cria novos conceitos, as próprias linhas de raciocínio se aglomeram e viram um conceito, né? Então viram conceitos como, sei lá, comunismo. Viram um conceito como, sei lá, como é que chama? Inflação, educação, né? É um conceito puramente intelectual, né? Não é um conceito assim sabe, físico, né? Madeira, árvore, não. Oxigênio, essas coisas, né? É muito interessante porque alguns dessas coisas começam como conceito teórico, né? E acabam virando um conceito no mundo real, né? Que nem, por exemplo, o átomo, né? O átomo já era teorizado muito antes das pessoas conseguirem chegar e observar o átomo na vida real, né? Então é um negócio muito interessante mesmo, né? Um pensamento é algo muito interessante. Mas ele tem essa limitação, né? Ele só trabalha com conceitos adquiridos, né? Então se você vai adentrar um assunto onde não foram criados conceitos, ou se você for adentrar um assunto, por exemplo, onde as regras não são as mesmas do mundo material, né? Então o pensamento talvez vá levar você a muitos enganos, né? Porque ele está programado para funcionar dentro de certas regras, né? Como eu falei, né? Tem as regras que os pensamentos têm regras, você não pensa qualquer coisa, né? Você pensa dentro de regras, né? Então ele tem uma tendência a ser meio repetitivo, né? E previsível, né? Um equilíbrio difícil, né? Você manter o pensamento dentro de um limite aceitável de inovação, né? Se você inovar demais os pensamentos, ninguém te entende e eles vão achar que você é doido, né? Como já aconteceu muitas vezes, né? Agora, se você nunca inova, né? Você não tem a criação, não tem a criatividade, não quebra as barreiras, né? Não expande, né? Então é sempre um jogo muito sutil, assim, né? De saber usar as regras, mas também saber quebrar as regras, né? Das linhas de raciocínio, que tipo de pensamento é aceitável. Algumas culturas, por exemplo, você não pode pensar tal coisa. Proibido pensar isso, né? Se você pensar isso, você vai para a cadeia, né? Ou você vai para a forca, ou você vai ser queimado na fogueira, né? Se você pensar tal coisa, você vai ser queimado na fogueira. Você vai para o gulag, você vai para o campo de concentração, né? Hoje em dia você vai ser expulso da rede do Facebook, sei lá o quê. Então tem pensamentos que são proibidos, toda cultura tem isso, né? As pessoas falam, mas hoje em dia a cultura de cancelamento e tal, mas sempre teve isso. Antigamente eles cancelavam a pessoa porque ele tinha uma religião diferente. Ou ele, sei lá, sempre tem linhas de pensamento que são permitidas e proibidas pela sociedade, né? Isso é comum, né? Então, e aí sei lá, as pessoas os inovadores, né? Sempre trilham essa corda bamba, né? De não ir longe demais ao ponto da sociedade se virar contra você, né? Mas ainda assim tentar expandir os limites, né? E tentar sair da mesmice, né? Etc.
Mas quando você vai tratar de um assunto que é muito, que não, por exemplo, que não segue as mesmas regras que o mundo material, pensamento não é muito útil, né? Então, por exemplo, lidando com a mente, né, num nível profundo, né, pensamento não é útil em nada, na verdade. Quanto mais você pensa, pior fica, né? Na verdade, a melhor coisa a fazer nesse assunto é você aprender a lidar com a mente diretamente, sem ter que passar pela interpretação dos pensamentos, né? Você aprender a lidar com a mente de maneira direta, né? E que não é nenhuma novidade fazer isso, né? Então as pessoas, por exemplo, as pessoas andam de bicicleta sem pensar em nada. E ainda assim eles conseguem virar para a direita, virar para a esquerda, equilibrar a bicicleta, apertar o freio, sem pensar em nada, né? Então isso já é normal, né? As pessoas não param para refletir sobre esse assunto, né? Mas não tem novidade nenhuma, né? Esse tipo de coisa é normal, né? Quando você vai lidar com a mente, é importante você saber quebrar, né, o vício dos pensamentos, né? A dependência dos pensamentos. Tanto porque é um assunto novo que não tem referência nos pensamentos para você utilizar, né? Então, quanto mais você tentar utilizar os pensamentos, mais deludido você vai ficar. Como também para você enxergar níveis sutis da mente, né, você precisa pacificá-la, né? E chega um certo nível de pacificação que não há mais pensamentos. Pensamentos é algo que gera barulho e é uma atividade da mente, né? Agita a mente, é uma coisa que agita, né? Então, se você quer que a mente se pacifique para você poder enxergar com mais sutileza, quando você pensa, você destrói aquela paz, né? Então, por várias razões, né? Você não deve, quando for lidar, por exemplo, lidando com a mente num nível mais sutil, né? Pensamento não serve, né? Então é bom que as pessoas saibam pensar. É útil o pensamento, é realmente um grande tesouro, né, da raça humana. Mas você não pode ficar só existindo em termos de pensamento, né? Porque não a sua vida vai ser algo muito limitado, né? Então, essa é uma desvantagem, né? Os pensamentos são excelentes, tem muitas coisas boas, mas também tem algumas desvantagens. Então, uma desvantagem é essa que eu acabei de mencionar. Essa desvantagem só se aplica mesmo a quem é budista, né, e tem interesse, né, em entender a mente, em purificar a mente, etc. Para as demais pessoas, provavelmente, não faz diferença, né? Elas não estão interessadas nesse tipo de assunto, elas estão interessadas em prazeres sensuais, em diversões, etc. e tal. Então, para elas não faz diferença. Mas, por exemplo, mas existem mais perigos, né, que mesmo para as pessoas em geral, né, também criam problemas, né? Antes de falar, bom, ambos estão vinculados, né? Na verdade, ambos são o mesmo assunto, né? Que é o seguinte, né? Os pensamentos são essa manipulação de conceitos. E existem regras de qual conceito é compatível com qual conceito, né? Então, a areia não é compatível com regar a planta, né? Fogo não é compatível com frio. Fogo é compatível com calor. E assim por diante. Então tem regras que ditam, né, como é que você deve pensar, né? E essas regras são culturais e também são de observação, de experiência. Mas não é só a cultura, né, e experiência que ditam, né? Primeiro, a existência dos conceitos, né? Então você só pode pensar sobre coisas que você criou um conceito a respeito, né? Então se você não tem os conceitos, você não consegue pensar, né? Então até a linguagem, né, também é uma das coisas, né, que servem, né, de fundação para os pensamentos, né, os conceitos que são expressos na forma de linguagem, né? Então tem até aquele livro do George Orwell, que ele fala, tem essa história, né, naquela sociedade lá que ele descreve, né, eles tentam controlar as pessoas reduzindo a quantidade de palavras, né? Então eles vão reduzindo o vocabulário das pessoas para impedir elas de pensar, né? É o livro que chama 1984. Eu li quando eu tinha, sei lá quantos anos, menos de 20 anos, muito tempo atrás. Então primeiro tem os conceitos, né? A existência ou não de conceitos vai definir
que pensamentos você consegue ter ou não. Segundo, qual que é o segundo? Regras, né? Regras que vêm de observação, né? Vamos separar isso. As regras que vêm de observação, que vêm da experiência, né? Que eu vou chamar de regras reais, assim, entre aspas, né? E tem as regras sociais, as regra de educação, regra de conceitos assim que não fazem parte do mundo físico, né? Então tudo isso são as regras assim, vamos chamar de regras inventadas, né? Então, como você pode imaginar, as regras inventadas são muito mais não confiáveis do que as regras que surgem da experiência, né? Mas, em essência, tanto uma como a outra são falsas, né? Mas as regras inventadas, né, têm muito mais possibilidade de não ter nada a ver com nada, de estarem completamente erradas, de ser uma coisa sem pé nem cabeça. Às vezes é baseada em superstição, às vezes é baseada... E as regras de observação também às vezes estão falsas, né? Então a pessoa olha uma coisa, bom, parece que é... Né, que nem um exemplo, vamos dizer um exemplo. Sei lá, antigamente as pessoas achavam, bom, o Sol gira em torno da Terra, né? Porque a observação diz isso. Né? Mas aí você observa mais e raciocina e pensa, fala, não, é a Terra que está girando ao redor do Sol, né? Então, mesmo as regras que vêm de observação e de experiência também às vezes enganam, né? Mas as regras que são inventadas puramente no âmbito intelectual, cultural, são ainda mais suspeitas, né? E são ainda mais factíveis de não ter nada a ver com nada, de serem completamente erradas, completamente furadas, né? E levar né, somente ao sofrimento, né? E o erro, né? E o equívoco de toda maneira possível. Então já temos 3 coisas, né, que regram os pensamentos. Aí tem um quarto, né, que é uma coisa que esses 3 que eu falei até agora, acho que a maioria das pessoas ou sabe, ou também não é difícil, né, de chegar a isso, né. Agora tem um quarto que geralmente eu não percebo as pessoas entendendo esse assunto, não, né. Uma coisa bastante óbvia, que deveria ser fácil de observar, mas por alguma razão as pessoas não estão cientes disso, ou sei lá, não sei. Que é as emoções, né. Os pensamentos são influenciados diretamente pelas emoções, né? Então, quando uma certa emoção está presente, uma linha de raciocínio X faz sentido. Quando aquela emoção sai, ou é substituída por outra, né, aqui a linha de raciocínio está perfeitamente correta, fica inválida, né, já não faz mais sentido. Então, uma coisa que as pessoas negligiam muito, né, é o quanto as emoções influenciam a linha de raciocínio. Como elas permitem ou proíbem linhas de raciocínio, né? Até no nível científico, as pessoas, não, mas a ciência não tem. A ciência tem muito disso. Então a pessoa fez uma teoria tal, essa teoria, eu vou ganhar o prêmio Nobel graças a essa teoria, né? E aí o cara vai fazer, mas chegando perto ele vai ver que, não, minha teoria parece estar errada. Mas pelo desejo, né, a vaidade, o desejo, a ganância, não pode estar errado, tem que estar certo, né? E o cara fica ali insistindo. Às vezes sabota os demais cientistas, né? Tem alguns cientistas desprovando, né, contestando a teoria dele, ele vai lá e sabota, usa política, tenta tirar o patrocínio daquele cientista, tenta ridicularizar ele, tenta bloquear a publicação do trabalho do companheiro, né? Porque eu quero que a minha seja verdadeira, né? Então tem muito disso, absurdamente muito. O mundo científico não é isento disso em hipótese alguma, eles fingem que sim, mas é mentira, né? O mundo científico é que nem aqueles como é que chama aquele programa que tipo aqueles show de... Não é show de calores, que as pessoas ficam competindo assim, né? Sei lá como é que chama aquilo. Tem muita vaidade, né? Muita política, muita inveja, muito rancor, muito favoritismo, né? Muita hipocrisia. Então, muito interesse financeiro, né? E etc.
E tudo isso influencia o raciocínio deles. Tudo isso influencia o que eles enxergam e o que eles não conseguem enxergar. Né? Se eles têm algum interesse pessoal, né? Então algumas coisas eles não vão conseguir enxergar, porque eles não querem que seja verdade. Né? E algumas outras coisas eles vão tentar empurrar que é verdade, sendo que não é, só porque eles têm interesse investido naquilo. Né? Então, mesmo cientista que as pessoas dizem, né, assim, a coisa mais pura, o raciocínio mais puro sem corrupções, tal, não é, completamente não é. E aí vem o perigo, né? Então vamos falar um pouco sobre o perigo do raciocínio. Quais são os problemas? Né? Quais são o lado ruim do pensamento? Né? O lado bom a gente já falou. Né? O lado ruim do pensamento. Primeiro, óbvio, né? Às vezes a gente pensa errado. As regras que a gente tem, os conceitos estavam errados, e aí o pensamento não encaixa. Né? E aí quando o pensamento não encaixa, a gente age mal. Né? Então o Buda falava que os pensamentos, na verdade, a hierarquia é a forma como você pensa leva você a falar, né? E aquilo que você fala eventualmente vira ação. Né? Então, é óbvio, né? Você nem sempre fala antes de agir, né? Mas você observa isso muito comum, né? Você começa a pensar de uma certa maneira, né? Aí você conversa com os outros, né? Tendo aquilo na mente, né? Até você, é como se fosse uma coisa assim que você vai, até aquilo virar uma ação, né? Às vezes o cara tem que falar antes, tem que conversar antes para ele poder. Né? Você vê muito isso com o monge que quer largar o manto, né? Quer voltar à vida laica, né? O cara não tá e vai, não. Ele fica ali enchendo o saco do mundo, fica reclamando, resmungando, até ele criar coragem, ele fica ali achando defeito, reclamando, resmungando, achando defeito, até ele ter coragem de ir, né? E tomar a decisão de voltar à vida laica, né? Acontece muito isso. Então, quando a gente vê, você já sabe como é que vai acontecer, né? Você vai ficar acostumado com isso depois de um tempo, né? Mas o X da questão é, se a linha de raciocínio está errada, você age errado, e às vezes isso custa a sua vida, né? Você toma uma decisão errada, né? E isso às vezes custa a sua vida, né? E tem várias graduações de problemas que vêm disso, né? Então você não pode acreditar cegamente numa linha de raciocínio. Né? Não importa quão clara ela pareça ser, você sempre tem um pé atrás, você sempre está atento. Né? E se eu estiver errado? E se eu estiver errado? Né? Hoje em dia as pessoas não fazem isso em hipótese alguma. Né? Você fala, eu estou certo, vocês que se dane. Né? E não tem o menor pudor, né, em agredir um ao outro, né? Por causa de uma linha de raciocínio, por causa de um conceito, de um etc. Então falta de noção do que estão fazendo, né? Falta de humildade, falta de noção. Elas não entendem aquilo que elas estão defendendo, o que é isso que vocês estão defendendo. Elas não entendem o que é aquilo, então elas acham que vale a pena agredir e virar uma bagunça por causa daquela coisa falsa. Né? Então esse é um problema. Né? Os pensamentos nem sempre estão certos. Bom, mas isso vai muito longe, né? Acho que só falar isso não é o suficiente, né? Você começa a pensar nessas seitas malucas, seita teve aquele cara lá que os alienígenas iam vir buscar eles. Então, no dia tal, a gente vai cometer suicídio para os alienígenas buscarem as nossas almas. O pessoal se matou, né? O pessoal chegou a esse absurdo, né? O pessoal cometeu suicídio para os alienígenas, para ir morar em outro planeta, né? Então, sem falar na guerra, sem falar na tortura, sem falar no genocídio, né? De novo, né? Eu acho que como é algo recente, né? E que foi registrado em filme, em livro, em histórias, né? Então é o que mais vem à cabeça, né? O período da Segunda Guerra Mundial e o pós-guerra também, né? Depois da Segunda Guerra Mundial teve toda a coisa do comunismo, né? Toda a tortura, todo o genocídio, todas as coisas assim absurdas, né?
tanto durante a guerra como pós-guerra, né? É algo assim realmente. Tudo aquilo é alimentado por pensamento. Tudo aquilo é alimentado por razão, né? O cara pensou 2 mais 2 igual a 4 vezes 5 menos 7, portanto, vamos matar todas essas pessoas aqui. Vamos matar, sabe, que nem no Camboja, vamos matar todo mundo que usa óculos. Né? Todo mundo que, sei lá, todo mundo que possui terra vai morrer. Né? E aí eles fazem isso, aí o que acontece? Mata todo mundo que sabia arar a terra. Né? E aí não tem comida, fome. Né? Milhões de pessoas morreram na China, na União Soviética, né? Porque eles mataram todo mundo que sabia cuidar da terra. Ou então confiscaram as ferramentas. Né? Essa ferramenta você tem lá ferramentas. Nas ferramentas você acabou a posse pessoal, tudo comunitário. Eles confiscaram as ferramentas. Aí o cara não tinha como plantar. Aí fome, né? Alguns lugares chegou ao ponto do canibalismo, né? Porque não tinha mais o que comer. Então tudo isso baseado em pensamento, gente. Tudo isso baseado em raciocínio, em ideias que para eles fazia sentido. Né? Então você vê o quão fundo é o buraco. Né? Na Idade Média eles queimavam pessoas porque, sei lá, religião ou qualquer coisa que seja. Né? E tinha um raciocínio. Né? Falavam, para o cara queimar a pessoa não vem assim à toa. Né? A pessoa pensou, refletiu, já sei, eu tive uma ideia, vamos queimar esse cara vivo. Né? Porque, não sei, eu tinha um gato preto na casa dele, vamos queimar ele. Tinha um gato preto, óbvio, gato preto mais pessoa igual queimar vivo. Faz sentido. Para eles fazia sentido. Tanto é que eles fizeram, né? Inúmeras vezes. Né? Então pense nisso. Pense nisso com atenção. Né? Por exemplo, pense nisso. Se eu fosse alemão, tivesse sido educado naquela cultura, tivesse passado pelas mesmas experiências que eles passaram, eu tivesse visto lido os mesmos livros, tivesse ouvido as mesmas histórias de criança, eu tivesse estudado na mesma escola, né? Eu também teria sido nazista. Né? Para mim, aquilo faria sentido. Da mesma forma que fez sentido para eles, quando contassem para mim, todas as peças iam estar no local ali esperando aquela ideia. Quando aquela ideia chegasse, ia travar. Falei, sim, faz sentido. E eu também teria sido nazista. Né? Ou eu também teria sido parte do Partido Comunista lá da União Soviética. Ou eu teria sido parte do Partido Comunista no Camboja, no Vietnã, etc. Né? Mas é óbvio, isso de novo, né? A gente fala sempre sobre esses assuntos porque são recentes e estão muito bem documentados. Né? Mas se você olhar para a história, assim, é inúmeras as situações, né, que isso se expressa. Né? Até se você for até os astecas, né, os sacrifícios que eles faziam para os deuses. Né? Vamos matar essa pessoa porque os deuses vão gostar disso. Né? E o negócio virou um feticismo ao redor desse tipo de coisa que, sabe, construíram aqueles monumentos enormes só para poder matar as pessoas, aí o sangue descia pela escada, umas coisas assim, sabe, o fetiche que chegou, né, e tudo isso baseado em ideias, né, em raciocínio. Para eles aquilo fazia sentido, né. Então vai longe, né, falar assim, os pensamentos às vezes estão errados, não expressa o tamanho do buraco, né. É muito mais sério do que isso, né, que os pensamentos às vezes você acha que é assim, mas não era. É um pouco mais do que isso. As consequências vão longe. Né? As consequências vão longe. Então esse é um dos principais problemas do pensamento. Né? Talvez o maior problema dos pensamentos. Né? Agora um outro problema que também está relacionado a isso, né? Talvez esteja muito, muito relacionado a isso, né? É a vaidade, né? Esse primeiro problema que eu falei, né, tem a ver com conceitos errados, né? E tem sempre a ação das emoções, né? A raiva, né? Tudo isso vem baseado em raiva, né? Por exemplo, vamos matar essas pessoas, né? Eles têm uma linha de raciocínio, mas também tem a raiva, já o rancor, né? A inveja, desde antes, né? Desde antes já tinham raiva daquelas pessoas, né? Ou inveja, ou rancor, né? Ou sentimento de vingança, né? E aí aquele sentimento de vingança cria uma linha de raciocínio que faz sentido
dentro daquele contexto, né? Então sempre tem, né, um pensamento, ou então a própria prepotência, falar eu sou a raça pura, né? Os japoneses tinham isso, né? Os alemães tinham isso, mas não foram os únicos, né, ao longo da história que tinham isso, né? Sempre tem alguém que vem que nós somos a raça pura, né? Os brancos tinham isso com relação a todas as outras raças, né? Fala mal dos alemães, dos japoneses, mas os europeus tinham isso com relação a todos, né? Inclusive os japoneses. Então não é comum, né? Não é surpresa, né? que esse tipo de coisa, esse tipo isso é uma emoção, né? É uma prepotência, né? Um orgulho, né? Etc. Mas aí tem um pouco algo mais sutil, né? Que é o deleite, né? Não sei se é uma espécie de um misto, né? De deleite e vaidade, ou deleite da vaidade, talvez, né? O que acontece? As pessoas criam linhas de raciocínio, né? Elas inventam um pensamento, uma explicação, por exemplo, né? E depois se apaixonam por aquela explicação. Falam, puxa, que explicação boa! Tão bem elucidado, olha só que bacana! Tudo encaixado perfeitamente, ó, esse encaixa com isso, esse encaixa com aquilo. Uau! Isso é excelente! Então as pessoas se apegam, né, àquele raciocínio. E aí, mesmo que ele esteja errado, as pessoas não conseguem abrir mão daquilo, né? Então isso ocorre muito com religião, né? Absurdamente muito, né? Ainda mais em lugares como o Brasil, né? Ou nos Estados Unidos também tem isso, né? Mas no Brasil e Estados Unidos, onde tem esse faroeste, né, de espiritualidade, né? É todo mundo atirando para tudo quanto é lado, você vê muito isso, as pessoas inventam uma explicação e o pessoal se junta ao redor daquela explicação, né? E às vezes a explicação às vezes tem que fazer um concurso para ver quem é mais doido que o outro, né? Os caras parece que não tem limite, né? Mas acho que os Estados Unidos ganham de nós, e por mais que a gente tenha doido no Brasil, acho que talvez o problema dos doidos no Brasil, eles não têm dinheiro, né? Os caras nos Estados Unidos eles são doidos e têm dinheiro. Aí eles realmente levam a cabo as ideias dele, né? Aqui no Brasil os caras são doidos e ficam falando e fica por isso mesmo, né? Lá os caras são doidos e criam lá uma colônia e compram armas e, putz, umas coisas assim que realmente, às vezes é bom ser pobre também, né? Que limita o quanto de maluquice você faz. Enfim, mas isso também tem a ver com, né, com teorias científicas, tem, sei lá, tem um monte de teorias assim sociais, mas mais sutil ainda, né, para nós mesmos, né? Isso também se aplica, né? No nosso nível assim, cotidiano, né? Isso também se aplica, né? A gente tem uma ideia, a gente tem uma explicação e aí se apega a ela, né? Em detrimento à verdade, né? Eu prefiro a minha explicação do que a verdade. Então tem que ter muita atenção a isso, né? Quando você... É por isso que, por exemplo, na nossa tradição a gente não encoraja as pessoas a ficar lendo muito, né? Ou ficar pensando muito, conceitualizando muito, né? Porque tem sempre esse perigo, sabe? Por exemplo, você lê as escrituras, né? Aí você fala, bom, o correto é isso. Né? Só que você não para pensar que talvez o que você leu, você entendeu num nível superficial, né? Aí você vai praticar, realmente engajar com a mente, experienciar a mente, né? Talvez a sua experiência não seja igual àquilo que está escrito no livro, né? Eu falei, bom, então isso aqui está errado, o livro está certo. Né? Então a pessoa negligencia aquela experiência porque não está de acordo com a ideia preconcebida, né? Do que ela tinha, de como as coisas deveriam ser, né? É sempre um negócio muito traiçoeiro isso, né? Você também acreditar em qualquer experiência, né? Sem fazer referência, né? À teoria também pode ser traiçoeiro, mas é algo que o correto mesmo é você manter a mente bastante disciplinada, né? Por exemplo, você tenta ter o mínimo possível de opiniões. Só tenho opiniões naquilo que eu preciso ter opiniões. Mas semana que vem a gente vai falar sobre... Eu não vou falar muito sobre isso, semana que vem a gente vai... Eu acho que o próximo assunto, se eu não me engano, talvez seja opinião. Tem que pensar, né? Antes de começar a palestra, tem que pensar, né? O que seria o próximo assunto, né? Mas né, essa questão de ficar apaixonado pelas linhas de raciocínio, né? Mesmo quando a gente pensa, né? E a gente inventa uma explicação, né?
as pessoas ficam realmente fascinadas com aquilo. Né? Tem gente que escreve livro, né? Olha a minha explicação como é boa, merece um livro a minha explicação. Então, isso realmente impede o progresso da pessoa. Né? Então você tem que ter essa habilidade, né, de criar explicações. Se você vai usar, primeiro, né, se você vai usar raciocínio, né, tem a ciência, né, de que por definição é falso, né, não é a verdade. E portanto, um adendo aí, né, esquece, você nunca vai encontrar a verdade através do pensamento. E muita gente acha que é isso, né, vou pensar até eu entender a verdade. Nunca vai acontecer. Porque pensamento é justamente uma redução da verdade. Né? Então jamais o pensamento vai conter a verdade, porque ele foi feito para não ser verdade. É por isso que ele é útil. Né? Então você jamais vai conseguir enxergar a verdade através do pensamento. Então desiste logo de vez. Antes de começar já desiste. Né? Primeiro ponto. Segundo ponto. Né? Mesmo os pensamentos, né, que são coisas práticas, né? Lembre-se, né, eles também, por eles serem falsos, né? Às vezes estão bem construídos, às vezes mal construídos. Todos eles são falsos, mas alguns são bem construídos. Então, quando você age seguindo esse pensamento bem construído, você obtém o resultado desejado. Né? Então, eu quero que a planta cresça, eu vou regá-la com água. Né? Mesmo sabendo que esse pensamento é uma construção, né, você faz e você obtém o resultado desejado. A planta cresce. Né? Mas você tem sempre atento, né? Esse é um pensamento, é uma construção. Né? Então você está sempre desconfiado, sempre, né? Sempre pronto a mudar de opinião, sempre pronto, né, a mudar de atitude. Né? Porque, por exemplo, pode ser que um dia a nossa água fique envenenada. Aí você vai regar a planta e a planta vai morrer. Fala, não, mas não pode ser. A água dá certo, a água é bom para a planta. Mas a situação mudou, né? Se você não tem flexibilidade, você vai matar todas as plantas, né, e não vai conseguir mudar de atitude. Né? Então não importa que até um pensamento tão simples como esse, né, a água é bom para a planta. Você não pode se apegar a ele assim de unha e dente. Né? Tem sempre espaço para uma nova mudança, uma nova atitude, uma nova realização. Né? Então esse é um ponto. Segundo ponto, esse é o terceiro ponto, na verdade. Terceiro ponto seria o quê? Não treine, né? Treine em construir, ser hábil em pensar de maneira inteligente, né? Em pensar de maneira que dê resultados, né? Isso você consegue através da experiência, né? Fazer e errar, né? Tentar e errar, tentar e dar certo, né? E você vai ficando hábil, né? Quando eu pensando dessa forma eu obtive um bom resultado. Pensando dessa forma, eu obtive um mau resultado. Então, isso inclusive, tem a ver com o treino da mente. Né? Então, muito do seu sofrimento tem a ver com linhas de raciocínio equivocadas. Né? Então, se uma linha de raciocínio gera sofrimento, né, é um bom sinal de que talvez ela esteja errada. Né? Mas tem que olhar, óbvio, né, a longo prazo. Né? Então, você não pode só pensar, se eu pensar assim, se eu pensar que amanhã, não existe amanhã, não existe amanhã, vou pensar assim, e assim eu vou ser feliz aqui agora. Só que amanhã existe, aí você está lascado. Né? Você gastou toda a grana, né, usou todas as drogas, aí o seu corpo está em frangalhos, você não consegue mais, não tem mais fígado, não tem mais rins, né? E aí você vai ter que sofrer as consequências. Né? Então você tem que pensar, né, a longo prazo também. Né? Não é assim, qualquer pensamento que traga sofrimento é ruim, né? Ou é bom. Né? Então tem a longo prazo. Então, por exemplo, um pensamento errado, um pensamento errado que traz um sofrimento desnecessário. Né? As pessoas mais velhas vão morrer antes dos jovens. Isso é mentira. Não tem nenhuma regra que diga isso. Mas as pessoas pensam assim. Né? E aí sei lá, uma pessoa mais jovem morre, né? Não, mas como está errado isso? Não está errado.
Onde que você foi ouvir falar que está errado isso? Normal. Mas ele era jovem, e daí que era jovem? Não tem isso, não existe, essa regra não existe. Vocês inventaram essa regra sozinha, não tem nenhuma regra desse tipo, que só velho morre. Jamais existiu isso. Né? Então são coisas assim, né? Que tem muitas atitudes assim no dia a dia, né? Que as pessoas, né? Quando algo é do meu interesse, eu tenho um carro, né? Então eu penso, né, esse carro vai ficar bom, esse carro não vai quebrar, ninguém vai bater nele, ninguém vai roubar o meu carro. As pessoas pensam, porque esse é o desejo delas. Como eu falei, os desejos, as emoções condicionam os pensamentos. Então, como você tem desejo pelo carro, o seu linha de raciocínio vai nessa linha, né? Só que aí alguém vem e rouba o seu carro. Fala, não, mas estava errado, porque é assim mesmo, é óbvio, né? Você comprou um carro, agora você está sujeito ao roubo, está sujeito ao acidente, está sujeito o carro ficar velho e quebrar, né? Ser levado pela correnteza, pela enchente, né? O buraco, sei lá, abre uma cratera no chão e o seu carro cai dentro. Né? Tudo isso passou a ser possível no momento que você comprou o carro. Antes de você ter carro, isso não existia, essa possibilidade não existia. Ninguém podia roubar o seu carro porque você não tinha um. Né? Agora você tem carro, então tudo isso é possível, ninguém pensa nisso. Né? As pessoas pensam, não, eu comprei um carro e ele vai ficar ali. Né? Ninguém para pensar que não, essa regra não existe. Tá? As pessoas mentem para si mesmas, né? E aí quando o evento ocorre, elas sofrem de maneira desnecessária. Né? Mais do que devia, né? Mesmo que você tenha um carro e você sabe que ele provavelmente vai ser roubado, né? Ou vai sofrer um acidente, né? Você ainda sofre, né? Porque não era o que você queria, né? Eu queria usar o carro. Né? Mas você estando ciente, né? Alivia bastante, sabe? Alivia bastante. Né? Não é um terror, né? Como é para a pessoa que que prefere não pensar nisso, né? Ou fingir que essa possibilidade não existe. Então, tem que ter habilidade em pensar, né? Para você não gerar sofrimento desnecessário para si mesmo. Então, até mesmo com relação à morte, né? A Jantia tinha uma frase da Jantia, Tai Gon Tai, né? Morra antes de morrer. Né? Você ia treinar a morrer antes da morte chegar. Né? Já está ciente, não, eu vou morrer, é certeza. Né? Então você treina, você imagina a sua morte para você já saber lidar com a reação emocional que vai surgir. Né? Então, você já treina, você senta lá e medita. Lembra os monges, não sei se os leigos podem fazer isso, que em geral a estrutura psicológica de uma pessoa normal é tão fraca, né? Que se ela imaginar a própria morte, ela cai em depressão e toda aquela coisa. Mas se você tem uma boa estrutura, se você não tem uma fortaleza espiritual, né? Então os monges fazem isso, eles sentam e realmente pensam na morte, imaginam a morte de maneira bem detalhada, né? Às vezes até várias eu lembro um dia que eu falei, eu vou sentar aqui e vou morrer 5 vezes. E eu pensei, né, 5 mortes diferentes, né? Morte por acidente, morte por câncer, morte por assassinato, né? Você realmente usa a mente para sentir a sensação, né? O tiro entrando, a sensação que aquilo dá, o desespero, você passa por aquela experiência, né? Você treina a mente, né? A se preparar para essa experiência, né? De forma que quando ela surja, né, você não fique agitado, você não perca o equilíbrio, você mantenha a mente tranquila, né, e saiba lidar com aquilo de maneira inteligente, né, e pacífica. Então você usa o pensamento de maneira correta, de maneira útil. Né? Então saber pensar direito, saber que os pensamentos são falsos, saber pensar direito, fique atento às emoções. Né? Qualquer linha de raciocínio sempre tem fundação em alguma emoção. Então pare antes de fazer alguma coisa, né? Antes de seguir uma linha de raciocínio, pare e olhe qual é a emoção que está informando essa linha de raciocínio. Porque isso ajuda você a evitar maus pensamentos, a evitar seguir maus pensamentos. Né? Então você vai fazer alguma coisa, eu vou fazer isso, porque faz sentido. Certo, faz sentido, mas isso não vale nada. O nazismo não fazia sentido. Os campos de concentração faziam sentido. Como é que chama em português isso? Lá no Camboja tinha os campos de morte que eles chamavam, né? Os campos de morte faziam sentido para os cambodianos, pelo menos para as pessoas que administravam o Partido Comunista Cambodiano, né? Aquilo fazia sentido. Né? Então, fazer sentido não vale nada, né? Calma, só porque faz sentido não vale nada. Muita calma.
Qual é a emoção informando essa linha de raciocínio? É a raiva? É o rancor? É a inveja? É o desejo de vingança? É o medo? É a ansiedade? Quem é que está informando essa linha de raciocínio que faz sentido? Né? Antes de qualquer coisa, olhe isso. Né? Não saia por aí seguindo, faz sentido, não faz sentido, porque isso não vale muita coisa. Então, fique atento às emoções, elas têm influência direta nos pensamentos. Né? E elas dizem quais pensamentos fazem sentido e qual pensamento não faz sentido. Né? Então, não seja burro e saia por aí fazendo sentido, achando que isso vale alguma coisa. Né? Olhe antes, quem está fazendo sentido? A gente tem isso direto, né? Nas redes sociais. A pessoa fala, explica. Estou nem aí para a sua explicação. Porque só fazer sentido não é o suficiente. Quero saber quem está fazendo sentido. Né? Não importa a sua linha de raciocínio, quem é você. Né? Sem isso, o seu raciocínio não vale nada para mim. Eu quero saber quem é que está fazendo sentido. Né? Senão não vale nada. Então, para mim, isso é importante. E por último, né, não fique apegado a pensamentos, isso também já falei antes, né? Mas fique atento a essa história, você cria uma linha de raciocínio e aí se apaixona por ela, né? E aquilo prende você, né? Você fica preso pelo seu apego, né? E aquilo leva a muitos problemas também, né? E também, como eu falei, né, mais um aspecto importante, né? Saber existir além dos pensamentos. Né? Na verdade, aquém dos pensamentos, né? Saber recuar dos pensamentos, né? Sabe, recuar e existir mesmo naquele âmbito da mente em que não há pensamentos. Ali também tem muita coisa importante que você precisa aprender a lidar com aquilo. Né? Então tem muita coisa importante ali também. Então saber existir fora dos pensamentos também é importante. Né? E é isso. Tem alguma pergunta? Alguma coisa? Vixe Maria. Adiante, essas formações mentais se dão tanto pelas emoções ou podem ser vinculadas a um conjunto de crenças herdadas através da hereditariedade. Ambos, né? Só emoções não criam pensamentos. Emoções apenas influenciam o processo. Né? Tem que haver conceitos. Né? Você tem que ver, tem a ver conceitos, né? E eu não sei se você precisa de emoções, eu não consigo imaginar uma pessoa pensando que não tem uma emoção que provavelmente, eu não tenho certeza, mas eu acho que provavelmente emoções são essenciais. Né? Sem emoção não há pensamento, eu acho que sim. Mas, então, crenças são apenas conceitos, né? Que eu falei, conceitos que são adquiridos através da educação. Então, ambos estão presentes. Se a memória é falsa, a percepção é falsa e os pensamentos são falsos, onde podemos ter o que é verdadeiro? No que está além deles, ou como eu falei agora há pouco, aquém deles. O que é isso? Não é uma ideia, não é algo que eu posso falar através de pensamentos, através de conceitos para você. Né? É justamente algo que não é um conceito. Né? Então, você vai ter que olhar por si mesmo. Como saber se nossos pensamentos estão corretos? Através de tentativa e erro. Né? E se você adquire, lembre-se que pensamentos deveriam ter um fim prático. Né? Eles não são a verdade e nem servem muito, né, como ferramenta para buscar. Eles podem auxiliar na busca pela verdade, mas eles não são a verdade. Então os pensamentos só têm valor real mesmo no contexto prático. Né? Então você pensa e vê e age. E aí você vê qual é o resultado. Né? Então, você tem uma ideia, você bota aquela sua ideia em funcionamento, aí você vê o resultado. Aí que você sabe se o pensamento estava bem feito ou mal feito. Né? Ou então também, às vezes, você pode ir uma coisa bem direta, você vê uma linha de raciocínio, né? Porque eu falei que as emoções influenciam os pensamentos, mas os pensamentos também geram emoções. Então é um ciclo que se retroalimenta. Né? Então, às vezes, uma linha de raciocínio gera raiva.
Aí você muda a linha de raciocínio, a raiva cessa. Mas nem toda raiva é baseada numa linha de raciocínio, né? Então não é um antídoto universal para a raiva, né? Pensamento. Mas ajuda, né? Então você pode observar de maneira, quando é algo desse tipo, né? Você tem uma observação bem direta. Você pensa assim, fica com raiva. Penso assim, a raiva some. Ah, interessante. Você consegue observar o resultado. Então basicamente é isso, né? Resultado. Resultado. É o X da questão. Tudo que surge de causas e condições, né? Então a reflexão sobre as causas e condições não são importantes para nortear e estimular nossa prática espiritual? Sim. Então, como eu falei, os pensamentos eles são úteis no contexto prático, né? Então, mas eles só vão até ali, sabe? Eles só vão, por exemplo, falando em termos de meditação, por exemplo, né? Você pensa, né? Você olha, onde é que eu vou sentar? Você pensa, né? Eu vou sentar aqui, aqui está mais tranquilo, aqui o sol não está batendo, né? Aqui tem muito vento. Você pensa e escolhe um local para sentar em meditação. Aquilo tudo vai movido por pensamento. Né? Aí você senta, coloca atenção na respiração e aí você para de pensar. Você simplesmente foca na respiração e relaxa e para de pensar. Deixa a mente se concentrar, né? Deixa a mente se tranquilizar, se apaziguar. Né? Então os pensamentos vão só até certo ponto. Né? Então os conceitos do ensinamento do Buda, eles são úteis só até certo ponto. Chega uma hora que eles têm que parar e seguir em frente em silêncio. Né? Então eles são úteis, mas não são, né, o todo do assunto. Eles são úteis num contexto muito prático. Né? Tem mais alguma coisa? Não? Então é só isso.